Albufeira tem 30 quilómetros de costa e vive virada para o Atlântico. Mas é muito mais que praia. É um concelho histórico onde há muito para descobrir. O Castelo de Paderne é um local único no país. Trata-se de um testemunho da ocupação islâmica em Portugal. Foi construído em taipa militar na segunda metade do século XII. Não se sabe ao certo essa data, mas há um documento que remete para o ano de 1189. A taipa militar caracteriza-se por uma construção em terra crua e este exemplar está muito bem conservado, uma vez estamos a falar de terra crua e que tem cerca de 800 anos. É um dos 7 castelos representados na bandeira nacional. As suas ruínas, de cor avermelhada, são um dos maiores exemplares da arquitetura muçulmana na Península Ibérica. Por isso mesmo, quisemos ir conhecer melhor. Esta é a Torre Albarrán, é uma torre quadrangular, portanto em formato quadrado, e é uma das imagens de marca do Castelo de Paderne. Temos aqui algumas bandas em cal que eram feitas para fazer crer ao inimigo que se tratavam de grandes silhares, portanto que seria mesmo um castelo muito resistente e difícil de atacar. Os buracos que fazem parte dessa imagem de marca do Castelo de Paderne, não só aqui nesta parte da torre, têm a ver com os negativos, no fundo, que com o tempo a madeira que ficou no interior, dada a técnica da taipa, acabaram por desaparecer, porque a madeira é um material que não resiste ao tempo. E daí termos ao longo, quer desta torre, quer do pano de muralha, estes buracos que são considerados então a tal imagem de marca de Paderne. Foi conquistado num assalto noturno pelas forças de D. Sancho I, com o auxílio de uma esquadra de cruzados ingleses. Mas, passados poucos anos, foi recuperado pelas forças almohadas. Podemos observar algumas ruínas de casas, antigas casas islâmicas, e depois também de alguns níveis já cristãos, porque este castelo, após a Reconquista, a tal suada e difícil Reconquista, por parte dos cristãos, foi reocupado, portanto foi habitado por cristãos até sensivelmente ao século XVI, quando a população foi transferida para a atual aldeia. E como tal, aqui nesta zona nós conseguimos ver, por exemplo, uma casa tipicamente islâmica, com o seu pátio interior, e conseguimos ver também, por exemplo, as ruínas da ermida, que já foi uma construção cristã, com as respectivas diferenças, quer de método de construção, que já não estamos a falar em construções em taipa, estamos a falar em alvenaria, no caso da ermida, porque essas questões de técnica de construção também variavam de acordo com a própria cultura. Portanto, dois povos, temos aqui coisas bastante distintas. Localizado na Guia, a poucos quilómetros de Albufeira, fica uma das maiores atrações do Algarve, o Zoomarine. Uma viagem pelo mundo do conhecimento e aventura, pelos mistérios da vida marinha. Pois Albufeira é uma das grandes capitais de turismo do Algarve e de Portugal e é uma entidade com a qual temos uma excelente relação. Muitas pessoas que visitam Albufeira, como todas as pessoas que visitam o Algarve, visitam o Zoomarine e passam aqui um dia magnífico de grande entretenimento, de educação e também um lugar onde nós alertamos um bocadinho para a consciencialização das pessoas, para os cuidados a ter com a natureza, com a preservação e conservação dos oceanos e fazer com que também que o dia que tenham no Algarve seja um dia inesquecível e que também quando regressem depois ao seu lar, quando regressem às suas casas, começam a ver a vida também no que diz respeito à conservação, à própria reciclagem dos elementos, seja um bocadinho diferente e seja no fundo para fazer do nosso mundo um bocadinho melhor. Este é um pouco também o nosso objetivo. E são várias as atrações que adultos e crianças podem encontrar neste parque temático. Golfinhos é algo que caracteriza o Algarve, porque
É uma imagem de marca mesmo aqui do próprio Algarve, os golfinhos. E o Zumarino, para além de possibilitar as pessoas poderem ver ao vivo nas apresentações lógicas, também possibilita as pessoas participarem no programa de interação. Ou seja, um programa no qual as pessoas podem tocar, podem ter alguns momentos de ternura também, alguns comportamentos um bocadinho mais dinâmicos, próprios da relação diária entre o treinador e o golfinho. E é um programa que é praticamente único na Europa, um cenário lindíssimo, e temos essa possibilidade também de poder fazer aqui no parque. Depois, dentro das atividades do próprio parque, para além das apresentações com golfinhos, temos apresentações com outras espécies, como é o caso das focas e dos leões marinhos, das aves tropicais, das aves de rapina. Temos todo este equipamento de diversões que estão aqui à volta. Temos também uma zona de diversões aquáticas, onde nós estivéssemos nós no Algarve, piscinas, visitas a habitats, um aquário-museu, um habitat de imersão, o Américas, onde, para além de podermos estar muito próximo das espécies de fauna e de flora que caracterizam o continente americano, podemos também ter alguma interação com as caturritas, neste caso através de uma sessão de alimentação, e todo um mundo de atividades que as pessoas passam aqui e divertem-se e visitam, revisitam. O Zumarino foi este ano considerado pelo TripAdvisor o maior portal de turismo do mundo, como o 7º melhor parque temático da Europa. Dentro do top 25 que foi feito para a Europa, fomos o único parque português, e estar ao lado dos principais parques da Europa foi algo que nos dá muito orgulho a nós, e também a Albufeira, que faz parte também do local onde nós pertencemos, também ao Algarve e também a Portugal, não é? Porque aqui também se trata, nós também ajudamos um bocadinho a exportar Portugal lá para fora e o destino Algarve. Esta é uma das ofertas turísticas mais procuradas na região algarvia. Os visitantes em média variam um bocadinho, existe uma correlação direta entre os visitantes que estão no Algarve, nomeadamente as famílias, e os visitantes que visitam o Zumarino. Mas podemos ter um dia de mais de 5 mil pessoas no mês de agosto, e nos meses mais fracos, nos meses periféricos do verão, como é o caso de abril ou outubro, podemos ter cerca de 500, 600 pessoas por dia. E se os golfinhos são a maior atração do Zumarino, também nós quisemos apreciar este show. Então, aqui pode conhecer os golfinhos pertinho, senti-los, ver como eles são macios. É uma experiência única poder estar com eles na água. Eles são amorosos connosco, gostam muito de carinho, gostam muito da nossa atenção, fazem tudo para ter a nossa atenção. E são animais espetaculares, sempre a colaborarem connosco da melhor maneira. São especiais. Mas, até estarem prontos para receberem os aplausos, os golfinhos precisam de tratamento especial. E tudo é preparado nos bastidores. Tratar do peixe deles, preparar o peixe deles, preparar as sessões deles, fazerem os treinos para eles estarem preparados para receber as pessoas, não é chegar aqui e entrar dentro d'água. Os animais são treinados para receberem as pessoas e estarem confortáveis com elas dentro d'água, não sentirem medo. E o que podemos esperar deste contacto com os golfinhos? A interação consiste em comportamentos de água, onde o cliente está na parte funda com eles e sente o tamanho deles, portanto sente toda a postura e o tamanho deles bem pertinho. Temos a parte do contato, que é onde o cliente realmente vai ver os ouvidos, os pelos, os dentes, vai ver as barbatanas, onde eles têm 5 dedos como nós, 5 ossos a fazer os dedos. E depois temos a parte da energia, que é aquela parte que as pessoas mais gostam, que é o foot push e o dorsal. Depois de um mergulho com os golfinhos, sugerimos retemperar as energias, também aqui na zona da Guia. Há quase 50 anos, José Ramires abria um negócio de sucesso em Albufeira, o frango da Guia. Um segredo que se vem mantendo ao longo dos tempos. Pois já há 49 anos comecei a assar frango, tenho assado sempre frango. E agora já estou a descansar um bocadinho. É claro, começou devagarinho e agora a Guia está forte em frango. Naquele tempo não havia nada à roda, há restaurantes nenhum aí na chegada e coisa. De forma que os clientes começarem a vir cá, começarem a gostar, começarem a vir. Depois abri mais casas aí. É claro, a Santos da minha
a rua sempre cheia de além até aqui. O pessoal começou a abrir mais casas, de forma que juntou mais pessoal. A receita foi minha, ninguém me ensinou quase. Mas eu fui assando devagarinho, fui com jeito e tal, até chegar ao ponto principal. Dizem que é melhor do frango, que é bom, que é bom, que é melhor do mundo. Sei lá, não sei se é esse, não, não vou dizer que é melhor do mundo. Eles é que dizem que é o melhor do mundo. O segredo disto não se diz, que isso é um segredo, não se pode dizer. Põe-se o frango como deve ser, prepara-se o frango bem limpinho, bem higiênico e depois põe-se os molhos. É a filha de José Ramires, Noélia, que nos desvenda alguns dos segredos do frango da guia. Um frango pequeno, grelhado na brasa, com um molho feito com piripiri, óleo, sal e alho. O frango é uma receita simples. Embora exista um segredo de família, no molho existe. À parte de nós fazermos o molho com o picante, o óleo fula e o alho, tem ali mais qualquer outra coisa que ele nos ensinou, que não posso revelar. Mas a receita é muito simples, do grelhar o frango, salgar e servir, portanto não tem mistério nenhum. É muito fácil de confeccionar este frango. E porque a gastronomia portuguesa está sempre associada ao bom vinho nacional, quisemos ir testar o que de melhor se faz no Algarve. A adega do Cantor fica também aqui na guia. Foi construída para produzir os vinhos Vida Nova e Onda Nova, a partir de 3 quintas. Uma delas de Sir Cliff Richard, precisamente o Cantor. A adega do Cantor é uma sociedade que pertence a 3 sócios. Um deles é o Sir Cliff Richard, e depois temos o Sr. Nigel Birch e o Sr. Max Birch. Cada um tem a sua própria vinha. O Sir Cliff Richard é proprietário da Quinta do Moinho. Neste momento estamos aqui na Quinta do Mirador, que pertence ao Sr. Nigel Birch, e temos a Quinta do Valso do Sobreio, que pertence ao Sr. Max Birch. No total são 26 hectares de vinha e aqui a adega funciona como uma mini cooperativa que recebe a uva das 3 quintas. O objetivo é produzir o melhor vinho da região algarvia, combinando técnicas de produção tradicionais com as mais modernas e inovadoras. A adega aqui funciona desde 2003, portanto este é o 10º ano de vindima, digamos que é um marco para uma adega privada no Algarve, e acho que é um sítio bastante aprazível para as pessoas poderem vir cá. Nós temos 2 visitas por dia. Somos, acho que uma das adegas mais visitadas do país, com 21.000 visitas. As pessoas podem se deslocar cá, podem fazer reservas, onde é explicada a história da adega, depois passam pela adega, onde é explicada o método de vinificação, e depois, no final da visita, tem uma pequena prova de 3, 4 vinhos, onde podem constatar a qualidade que temos obtido até agora. E foi para a adega que nos deslocamos. Em pleno período de vindima, os trabalhos não param. Neste momento estamos aqui na adega. Como eu disse há pouco, estamos a fermentar os tintos, nomeadamente a casta Syrah. A adega é composta por 8 lagares de fermentação, onde nos permite vinificar então as castas tintas. A adega está munida de um robô que nos permite fazer então a mistura, a homogeneização do conteúdo da cuva. É um processo muito suave, muito rápido, mas que permite obter vinhos de grande qualidade, nomeadamente vinhos com bastante cor, aroma e estrutura. Nós temos 2 gamas de vinhos. Temos a gama Vida Nova, que é elaborada com um lote de castas, ou seja, é uma mistura de castas, de 2 ou mais castas, que é esta gama. E depois temos outra gama, que é a gama Onda Nova, que é feita apenas com uma variedade de uva, é um monocasta, onde nós tentamos exprimir a especificidade da casta. Nós este ano, na gama Onda Nova, nós lançámos o Onda Nova Viognier, que é uma novidade no mercado, e depois na gama Vida Nova eu gostaria de realçar o Vida Nova Tinto 2010, porque ganhou a medalha de ouro no Berlin Wine Trophy e também ganhou uma medalha de prata no concurso de vinhos de Portugal. Recentemente também ganhou uma medalha de ouro no concurso da Fatacil, que é um concurso regional e que se realiza na feira da Fatacil. Continuamos o nosso percurso por um dos locais mais emblemáticos de Albufeira, Olhos de Água.
Mas este é um local de história e de histórias. E uma delas fala-nos de um olheiro que deu origem à pequena aldeia e ao seu nome. Quem nos conta é Lionel Santos, antigo pescador. Nós estamos perante o olheiro da cabra, o famoso olheiro da cabra das nascentes de água doce, dos olhos d'água. Este olheiro foi o que deu origem ao conhecimento dos olheiros, verdadeiramente olheiros de água doce. Por razões seguintes. Nesta área, onde que nós estamos a ver para a minha retaguarda, estas arribas que aqui existem, tinha uma formação de pastorícia para determinadas tipo de animais, principalmente vacas ou coisas do género. Como as vacas não tinham acessibilidade aqui, tinham as cabras. Há um senhor que é agricultor e vinha pôr aqui as cabras a pastorar. Esta pastorícia, de uma maneira geral, só era feita por este senhor porque era o que vivia aqui mesmo junto. Em determinados dias, ele via dali de cima, daquela riba, a cabra vir aqui à zona da água beber. E não sabia a razão porque é que a cabra vinha beber aqui. E um certo dia começou a vir atrás da cabra e pensou, mas depois que a cabra está-me a beber água salgada. E eu, pronto, o homem neste caso, começou a pensar, epá, a cabra é maluca. Era só aquela cabra. Ele tinha mais cabras, mas só aquela que fazia aquilo. Porque tinha dado com o olheiro. Ele veio atrás numa terceira ou quarta vez, não posso precisar. E qual é o espanto dele quando veio aparecer a água debaixo da rocha? E a cabra a beber. E vai provar. Foi provar água doce. Quer dizer, a cabra descobriu o olheiro, por isso tem o nome da cabra. Este olheiro começou a ser informado para os redondezas, porque aqui não havia pescadores na altura. E as pessoas da redondeza ficaram a saber que apareceu um olheiro, uma nascente de água aqui. E começaram a vir aqui, porque isto era deserto, quem passava aqui? Passava a guarda fiscal para fiscalizar ou coisa do género, nesse tempo. Acontece que começaram a localizar outros olheiros, que quando a maré vazava, este é o mais acima. Nesta parte litoral, este é o mais acima. Todos os outros são a parte de baixo. Ficam todos naquela zona que é preciso a maré estar vazia para se conseguir tratar. E assim se formou a aldeia piscatória de Olhos de Água. A partir do momento que havia vida, havia peixe, havia o pequeno porto, era só uma questão de arranjar barcos, fazer uma casa, começaram a viver em cabanas de junco e a água era aqui, a sua fonte. As mulheres vinham aqui lavar, os pescadores vinham aqui buscar água para beber, para as pessoas utilizarem em casa. Foi assim até 1958, quando passou a ser água canalizada nos Olhos d'Água. As primeiras pessoas que habitaram aqui pertenciam à freguesia de Boliqueiro, a terra do nosso atual presidente, em que eu andei à escola com ele. É outro caso curioso. E somos da mesma idade. E acontece que essas pessoas vinham para aqui fazer casas, como há bocado dizia, para banhos receitados pelos médicos. Eles também sabiam, não sei quantos vinham para aqui. Então, como não havia onde eles, mas havia água, eles fizeram as primeiras casas ali naquele barranco, que é uma linha de água, que é agora a rua principal dos Olhos d'Água. Aquilo era uma linha de água, chamada Rojapé. Os fundadores daquilo fizeram as suas primeiras casas, não gostando do local, o nome do local, entenderam por si arranjar um nome. Então juntaram-se em reunião e por maioria apoiaram, se isto tem olheiros, isto passará a chamar-se Olhos d'Água. E foi esses fundadores que foram registrar as conservatórias em Albufeira no pleno dos anos 1920. E depois de um dia de descoberta, de visitas e de provas, o melhor é descansar num local típico. Partimos em direção à Quinta do Mel, uma unidade de agroturismo. A Quinta do Mel é uma unidade de turismo rural, aqui no concelho de Albufeira, que tem, dentro dos pontos fortes, o facto de estar localizado muito próximo da praia, mas ao mesmo tempo nos sentirmos num Algarve completamente diferente daquilo que é normal. Portanto, dentro das nossas atividades nós temos, digamos que, 3 vertentes. Temos a parte do alojamento, turismo em espaço rural, temos uma casa de chá que não é só para os nossos hóspedes, portanto é para pessoas que também nos visitam e querem provar os nossos produtos, e temos uma componente produtiva. É uma exploração com 43 hectares, fundamentalmente a nível produtivo são culturas arvenses, portanto aveia, cevada, com associações,
mas depois também temos uma vertente de ervas aromáticas e de mel. Portanto, as ervas aromáticas e toda a nossa produção é certificada de agricultura biológica e todo o processo é feito cá na Quinta do Mel. Esta unidade resulta da recuperação de um edifício centenário. Mantém a arquitetura e os materiais típicos algarvios. Temos 10 quartos, um apartamento e temos dentro da parte da casa de chá uma zona onde se pode provar praticamente tudo o que nós produzimos e servimos. Nós estamos a conseguir fugir um bocadinho àquele fenómeno da sazonalidade. A nossa época de ocupação a nível de turismo começa a ser cada vez mais larga. Nós vamos desde fevereiro, março até ao fim de outubro, já com bastante ocupação, mas para além disso, portanto, num espaço destes não se procura um serviço tanto verdadeiramente turístico. E porque as ervas são fundamentais para esta unidade agroturística, a Quinta do Mel utiliza práticas que asseguram as características naturais das plantas cultivadas. Este é o nosso secador de ervas aromáticas, é um secador solar. Portanto, no fundo, basicamente, escolhe aqui o ar quente e falo circular. Nós metemos as ervas nestes tabuleiros e ao fim de cerca de 4, 5 dias, nós vamos rodando, ao fim de cerca de 4, 5 dias, está seca, é o caso desta Bela Luísa, e depois, para conseguirmos a granometria certa para meter em saquetas, temos que utilizar aqui esta maquinetazinha, trituramos e obtemos aqui um produto já com uma granometria diferente e com uma intensidade fortíssima. Portanto, nós para uma saqueta das nossas utilizamos cerca de meia grama, que é tipo 1/3 do que se costuma utilizar aí em produções de chá, pronto, de outro tipo. Como nós não forçamos nada e tudo o que seja forçagem implica geralmente perda de qualidade, nós demoramos o nosso tempo, mas depois temos como prémio, vá lá, uma qualidade muito boa. Portanto, nós estamos aqui na nossa zona de processamento, já, dentro de casa. Isto é a Bela Luísa que se tira lá de baixo, podia ser outra planta qualquer, o processo é sempre igual. Portanto, metemos nesta maquineta aqui. Pronto. E temos a saqueta. Depois da saqueta podemos derivar para várias opções, portanto podemos meter em latinhas, também temos as ervas num saquinho normal, não é? Para aquelas pessoas que não querem a saqueta, mas querem fazer o seu próprio chá. E também temos saquetas individuais, para quem quer só uma saqueta de Bela Luísa, uma de Príncipe, duas. Nós conseguimos comercializar à dose, que é uma coisa que não é muito comum. Processamos também o mel e, no caso do mel, também temos várias apresentações dentro dos 2 tipos de mel que existem no Algarve. No Algarve, fundamentalmente, é mel de laranjeira e mel de rosmaninho. Uma visita por Albufeira que provou ser muito mais do que praias e diversão noturna. Aqui há muito para descobrir. A história, a gastronomia, o vinho e os produtos regionais.